No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Aqui estamos mais uma vez para falarmos da unicidade de Deus. Unicidade essa que precisa estar sempre alicerçada e viva em nossos corações. Quando o Senhor Jesus ele é transpassado, diz a profecia em Zacarias, diz o profeta: olharão para mim a quem transpassaram. E quando isso acontece, João traz um detalhe. Lá no Evangelho de João 19, diz que quando os soldados jogaram uma lança que lhe furou o lado, e saiu água e sangue, lá em João, capítulo 19, verso 34. Um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. E esse detalhe, ele vai trazer, alguns anos depois, algumas décadas depois, muitas décadas depois, já, ali ele era jovem quando viu esta cena, mas quando ele já é um ancião, ele escreve uma carta e explica novamente, lá em 1 João capítulo 5, o verso 7, no original, diz assim: e os três que testificam na terra dão testemunho, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Ele volta novamente falar isso. Ele fala no verso 6 o seguinte: este é aquele que veio por meio da água e do sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Meus amados, aqui a Igreja Católica, e posteriormente abraçada pelas igrejas protestantes, as igrejas que protestaram o sistema da Igreja Católica, que protestaram, mas continuaram com as suas doutrinas, com as suas heresias, que é a doutrina da Trindade, mexeram nesse texto para enfiar aí, neste texto de 1 João capítulo 5, uma trindade. Justamente preste bem atenção, em 1 João capítulo 5, onde diz lá que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, no verso 20, pois bem, neste mesmo versículo, totalmente unicista, totalmente com ensino profundo, a Igreja Católica inseriu. Nós temos vídeos aqui, temos provas no canal Bibliologia, aqui mesmo nesse canal Tony Souza, onde você ouve o Minuto da Unicidade, tem um vídeo mostrando como eles adulteraram e por que fizeram isso. Porque o que João está falando é o seguinte: água e sangue verteram, foram derramados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A água que saiu de dentro do seu corpo tinha um ensinamento profundo para todo aquele que crê no Senhor Jesus. A lavagem com a água e com o sangue era algo determinado, era presente, estava ali nas Escrituras. O judaísmo entendia muito bem o que isso significava. Se você lê os textos antigos, você vai ver água e sangue presente nas Escrituras. Esse tema precisaria de umas horas muito longas para dissecar bem este assunto, mas a verdade é que você vai ver água e sangue atuando juntas na purificação do povo no Velho Testamento. Se você lê o Velho Testamento, você vai ver. Diz lá, no livro de Números, que escreveu o próprio Moisés, o autor da lei, aquele que recebeu a lei de Deus, ele diz: assim lhes farás para purificar, para os purificar, asperge sobre eles água da expiação, e lhes façam passar uma navalha sobre toda a sua carne, lavem os seus vestidos e purifiquem a si mesmo. Números 8:7. O autor aos Hebreus vai dizer lá, no capítulo 9, se você ler, capítulo 9 de Hebreus,
versos 19 e 21, quando Moisés havia falado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate, e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Também da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. Você vai ler isso em Hebreus 9, você vai ler isso lá em Levítico, e diz mais lá em Levítico, falando de Levítico 14, versos 5 e 7, e que se mate uma das aves num vaso sobre águas vivas. Quanto à ave viva, tomá-la-á, e o pau de cedro e a escarlata e o hisopo, e os molhará juntamente com água viva no sangue da ave que for morta sobre as águas, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar da lepra, e declará-lo-á limpo, e saltará a ave sobre o campo. Levítico 14, verso 5. Então veja que quando o sacerdote ia oferecer um sacrifício, tinha que se lavar com água. Água e sangue faziam parte do ritual de expiação, de purificação do povo de Deus. E esse detalhe não passou despercebido por João, porque ele diz: quando o soldado furou, foi derramado toda a água e todo o sangue que saiu do lado dele. Toda a água para a nossa purificação, o sangue da nossa purificação, principalmente o sangue, foi derramado por nós para nos purificar de todo o pecado. E quando João está falando isso, lá em 1 João 5, 7, ele está falando que é o que testifica, o Espírito que deu a palavra, o Espírito que deu a palavra, o Espírito, a palavra de Deus, o Espírito que determinou que assim fosse feito desde o período da lei, estava testificando. A água, o sangue, esses três estavam ali em acordo, concordando num propósito. E os homens colocaram os três com relação à Trindade e a enfiaram nesse meio, nessa mensagem linda e profunda que carece de 3, 4, 5 horas de estudo, uma semana de simpósio. Colocaram aí uma Trindade que não tem nada a ver com o texto, que não está nos originais. O texto está falando de água e de sangue. O texto não está falando de Trindade, mas acrescentaram loucamente, cegamente, por projetos inescrupulosos, colocaram a mando do Papa, por intermédio de Jerônimo, na Vulgata Latina, essa aberração, essa ignorância que vai contra os princípios da palavra de Deus, vai contra aquilo que o Senhor Jesus está ensinando na sua palavra, o ensinamento dado ali e registrado pelo apóstolo, não pode ser deturpado desta maneira. Não podemos deixar que essa mentira continue sendo pregada e sem que nós façamos a nossa parte de falar a verdade. A água, o sangue, o Espírito. É o mesmo Espírito que me impulsiona nesta manhã para falar para você que ouve o Minuto da Unicidade. É o Espírito que está atuando em nossos corações, dizendo para você: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja qual a audácia de Satanás. No mesmo texto em que mostra que ele é o único verdadeiro Deus, é o mesmo texto exatamente que usaram na mesma passagem, no mesmo capítulo, praticamente na mesma referência, onde traz um ensinamento profundo da água e do sangue, onde mostra que Cristo é o único Deus. Tentaram nessa mesma passagem, nesse mesmo contexto, inserir uma trindade. E aí está. Fazem mais de 17 séculos que essa mentira é anunciada pelos 4 cantos do mundo. Mas Deus tem levantado o seu povo para que essa verdade seja pregada. Estude mais. Procure na lei de Israel a questão da água e do sangue. Há muitas referências
em que você vai ver a atuação desses dois componentes para a purificação do povo de Israel. Toda vez que esse ritual era feito, já era Deus mostrando o madeiro, era Deus sinalizando para o que seria feito no madeiro. E o verdadeiro sangue e a verdadeira água foram todos derramados para a nossa purificação, para a purificação dos pecados de todo aquele que nele crê. E eles trataram de mexer nisso, de tirar a essência e a pureza dessa palavra, a simplicidade desta palavra, para inserir uma mentira nesse contexto. Malditos todos aqueles que fizeram isso. A Bíblia amaldiçoa essas pessoas veementemente. Todos aqueles que acrescentam qualquer item das Escrituras são por Deus amaldiçoados veementemente, porque conduz a muitos ao engano e à perdição. E cabe a mim e a você somar forças, unir as nossas forças, para que a palavra da verdade seja pregada, para que a palavra da verdade seja anunciada, ainda que poucos, que diminua um pouco, que diminuamos um pouco esse estrago causado pela religião ao longo dos anos. A religião é um câncer que destrói a vida das pessoas, que destrói a alma das pessoas. Mas a palavra de Deus, a palavra da verdade, é que dá vida, e vida em abundância. Que Deus abençoe a você. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. E nesta quinta-feira voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos, orem por nós. Até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.